Muito bem-vindos às entrevistas Prisma. Recolher diferentes perspectivas de especialistas de diversas áreas do conhecimento e ouvir experiências de vida que nos possam ajudar a compreender e a navegar os tempos em que vivemos. Hoje temos connosco Alexandre Loureiro. Alexandre é terapeuta holístico e técnico de biofeedback e ao longo de muitos anos tem ajudado pessoas no seu processo de cura e também de desenvolvimento pessoal e humano. Alexandre, muito bem-vindo ao Prisma e é sempre um prazer ter-te connosco e certamente será uma entrevista bastante esclarecedora acerca de algumas questões que talvez as pessoas não estejam cientes, muitas delas, acerca do processo de cura e, sobretudo, do processo de regeneração, que é, no fundo, o teu trabalho e com o qual trabalhas diariamente. Alexandre, aqui a questão, portanto, da tua área profissional, que é uma área que se pode classificar, digamos, com um termo que é saúde holística, que é um termo muito complexo, um termo muito vasto e é sobretudo muito integrado. Não é fácil, sei que não é fácil de explicar, mas lançaria esta conversa com este primeiro desafio, que é explicar o que é cura e o que é saúde holística, no fundo, e o que é o processo de cura. Uhum. Olha, como eu já conversámos imensas vezes sobre isto, tu e eu, se olharmos a cura como é olhada classicamente pela sociedade ocidental, nós estamos a falar em processos de regeneração física, fisiológica, anatómica, caso tenhamos uma perna partida ou etc. Mas na área onde eu trabalho, a cura é olhada de uma forma mais ampla. Se é holística ou não, talvez a palavra holística queira dizer amplitude. E nesse sentido, a cura não representa só uma regeneração física. Isto é, a regeneração física é resultado do equilíbrio do teu sistema humano, ok? E o teu sistema humano é constituído não só pelo aspecto material dele, no qual teremos a regeneração, obviamente, como tu dizias há pouquinho, mas também dos aspectos psicológicos, constituídos pelo conjunto das tuas emoções e dos padrões mentais que sustentam a forma como tu recebes os eventos que a vida te apresenta e como lidas com eles, ok? Por outro lado, a outra componente do sistema, que funciona como um todo, é a componente energética. E esta componente é aquela que é a menos vista, porque os nossos cinco sentidos não são sensíveis à parte energética do sistema humano, ok? Daí ela ser desconsiderada pelos sistemas clássicos de cura, como a medicina convencional e outros, mas ela está intrinsecamente ligada ao funcionamento da tua parte física, da nossa parte física. Como já conversámos também, para explicar isto, eu pego na equação da relatividade do Sr. Einstein, que foi um dos maiores génios do século XX e uma pessoa responsável, portanto, ele escrevia coisas que refletia e pensava bastante. E então, na equação da relatividade, Einstein postula que a energia é igual à massa acelerada pela velocidade da luz. Então aqui nós temos três grandezas que estão interrelacionadas, e as grandezas são energia, matéria e luz. Ok? E interrelacionam-se da seguinte forma: a energia pode ser, ou seja, é igual, pode ser tanto matéria, numa das suas polaridades, quando está completamente concentrada, quando as partículas estão muito, muito juntas, como pode ser luz no outro extremo, ok? Quando está pouco concentrada. Isto é uma visão muito simples da forma, mas é uma tentativa de explicar porque é que o sistema humano é constituído também por uma parte de energia e luz, ok? Na fórmula, Einstein coloca a luz, c ao quadrado, que representa a constante, ou o valor da constante da deslocação
da luz no vazio, a velocidade da luz, de deslocação da luz no vazio, mas representa a grandeza da luz, basicamente. Então, neste caso, Einstein coloca a luz ao lado da matéria e não ao lado da energia, ok? Porque é mc². Isto quer dizer que não existe matéria sem existir luz associada. Não existe, não é possível, ok? Senão, a luz estaria do lado da energia. Que a mim, leigo, faria mais sentido, não é? Eu colocar luz e energia do mesmo lado, em vez de luz e matéria, que são tão distintos e tão diferentes para os nossos 5 sentidos, do mesmo lado da equação, ok? Então o que Einstein diz é que matéria e luz estão associadas e ambas as coisas são representações de energia, tá? Portanto, partindo deste princípio, não podemos falar em cura sem abrangermos todo o sistema humano, que é constituído por matéria e luz, ou seja, por um quanto energético que se expressa através da matéria e através da luz. Também. Ok? Então, eu diria que saúde holística aborda todo este espectro. Tá? Matéria e luz. E como é que começa o processo de cura ou de regeneração, queiramos chamar? Começa dentro de nós, começa no nosso interior, nosso processo interno, é disputada por algum evento externo, por um evento material do corpo, não é? Uma doença no corpo. Como é que funciona? Como é que é esta dinâmica? Na minha experiência de quase 17 anos de trabalho com o sistema com que eu opero, a cura, o processo, o gatilho, pode ser qualquer, não importa. Há de tudo. Há pessoas que têm processos de catarse emocional por perda de um ente querido, e aí começa o seu processo de busca de resposta a questões internas do porquê que existimos, o que é que eu estou aqui a fazer, porquê que eu tenho esta dor no dedo mindinho do pé, de onde é que ela vem, ok? Portanto, as questões podem vir a partir de um gatilho emocional, podem vir a partir de um padrão mental insuportável, como uma adição, ok? Estou farto de tabaco, ou já não consigo mais tomar drogas, ou já não consigo mais estar dependente de relações de parceria fusionais, sei lá, qualquer coisa. Mas, obviamente, também podem vir de uma doença grave, um cancro, outra doença degenerativa ou uma doença crónica, como a diabetes. E a pessoa começa a questionar-se, mas porquê é que isto aconteceu? O que é que representa esta doença em mim? O que é que ela quer dizer? Portanto, há sempre um processo, quer seja de natureza interna, psicológica, emocional, mental, quer seja de natureza externa, um acidente que tenhamos tido e que tenha morrido os nossos amigos, ou a perda de um ente querido, ou até cairmos de uma árvore abaixo e partirmos os tornozelos. Qualquer coisa serve como desculpa boa para que um processo de cura, ou seja, de retorno à tua integridade, àquilo que tu és como ser integral, constituído por todas estas partes materiais e energéticas, pode vir de qualquer lado, daquilo que é a minha experiência, ok? Portanto, não há, digamos assim, que uma coisa única que se possa dizer, não, a cura vem definitivamente de processos internos, psicológicos, emocionais, mentais, ou a cura vem sempre de processos externos, de traumas, de perdas, de disrupções, do coronavírus, por exemplo, etc. E o que estás então a dizer é que a cura normalmente é desencadeada por um evento doloroso, não é? Quer dizer, a cura em si é um processo, tem que ser então um processo doloroso, forçosamente. Não há... Não necessariamente, não necessariamente. Portanto, digamos que na maior parte das vezes, outra vez, na minha experiência, ok? Estou só a falar a partir da minha experiência, na maior parte das vezes é desencadeada por um processo de perda, portanto, um processo doloroso, que nos obriga a indagar, a ir mais fundo, ok? Portanto, a deixarmos a vivência superficial do dia a dia, que é levantarmos, irmos trabalhar e virmos para casa e dormirmos, basicamente. É essa a vida comum do cidadão ocidental. E, portanto, é uma vida anestesiada, não é? Então, estes eventos podem tirar-nos da anestesia. Mas também pode vir, muito esporadicamente e muito raramente, de um processo
de cair a ficha, não é? De nós, de repente, termos um insight, porque estamos a ver um pôr do sol absolutamente extraordinário e tocamos esta energia de puro amor que existe em todo o cosmos, em todo o universo, e de repente ficamos extasiados com ela e começamos a indagação, ok? Portanto, é qualquer coisa de muito multidimensional, não é nada de que venha sempre de uma só origem e natureza. Mas, predominantemente, naquilo que eu tenho assistido, começa com algum processo doloroso, que pode ser físico, emocional, mental, em qualquer um destes campos, digamos assim. E pronto, na sequência do que estás a dizer, a dificuldade em aceitar que temos estas dimensões e materiais pode ser um obstáculo para a cura. Eu não diria que é um obstáculo que impede, mas digamos que te dá menos opções para encontrar soluções de equilíbrio, ok? Isto é, tu, se não tiveres essa visão mais ampla, que és constituído por matéria e por não matéria, que eu chamo aqui luz, dá-te uma visão mais estreita da vida e, portanto, com uma visão mais estreita, tu tens menos soluções, ok? Se tu alargares o horizonte, tens mais soluções para lidar com o mesmo tipo de disrupção, digamos assim. Portanto, neste sentido, não é impeditivo, mas definitivamente dá-te menos soluções. E torna o processo mais tenso, digamos assim. E é necessário que haja um processo de cura integral para a pessoa reconhecer, um processo de regeneração mais desenvolvido, para a pessoa reconhecer que existem diversos corpos para além do físico e do material, daquilo que é tangível. Se olharmos a cura como um processo de reequilíbrio e de reconhecimento do teu ser integral, que é constituído por matéria e luz, sim, ok? Mas, neste processo de reequilíbrio, à medida que tu vais caminhando, há um determinado momento, mesmo que a natureza da pessoa, da sua personalidade, seja bastante racional e materialista, quer dizer que só olha para esta componente da equação que é a matéria, há sempre um momento quando à medida que este processo avança, há sempre um momento que esta supraconsciência material começa a embeber a pessoa e a pessoa começa mesmo a ficar curioso, pelo menos, com se existe alguma coisa para além daquilo que os seus 5 sentidos conseguem normalmente percepcionar, ok? E aí começa uma indagação e ela vai descobrir por ela própria, vai ter percepções, experiências, e às vezes, mesmo sem percepções e experiências, começa a haver um reconhecimento interno inegável, que a pessoa não consegue explicar racionalmente, mas que está lá. Não sei se me faço explicar. Sim, sim, e há aqui uma questão que tu mencionaste, que é a questão destes vários corpos, não é? Não é só a questão de reconhecer que temos aspectos imateriais, é reconhecer que podemos, que é esta possibilidade de termos corpos imateriais também, a diferentes níveis e diferentes frequências, digamos, talvez. E vê tu bem, se pensarmos pela lógica, ok? A questão que nós estamos sempre a referenciar-nos é a nossa percepção. E a percepção dos 5 sentidos é extremamente limitada. Basta vermos o exemplo de que os 5 sentidos só conseguem percepcionar a luz visível, ok? Que é uma faixa muito estreita de todo o espectro de radiação que é possível existir no universo, ok? sim. Certo? Então, se nós conseguirmos relacionar-nos com esta verdade científica, que é bolas, eu só consigo perceber e percepcionar e só consigo olhar, percepcionar o mundo a partir de uma faixa muito estreita, é como se estivesse a olhar por um binóculo com um nível de leitura muito, 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 muito pequenino, não é? Mas para além desse binóculo e daquilo que eu consigo ler, há todo um espectro de coisas que está a acontecer e que eu não consigo percepcionar e, portanto, tecnicamente, para a maioria da população humana, sobretudo ocidental, não existe. Certo? Mas se olharmos para essa verdade científica, vamos perceber que se nós somos matéria e a luz tem essa amplitude toda de espectro, quer dizer que nós também temos essa amplitude toda de espectro, certo? Mas que só percepcionamos um bocadinho. Portanto, só por esta simples verdade científica,
podemos abrir um campo de exploração que é muito diferente daquele que habitualmente está inculcado culturalmente na nossa mente, que é a vida só existe de acordo com aquilo que percepcionamos. Então, o que tu fazes, essencialmente, portanto, com esta questão do biofeedback e com o processo terapêutico em si, no fundo, é fazer com que esta condutividade entre os vários corpos, entre estas várias formas materiais e imateriais que nós temos, esta condutividade seja aumentada e, no fundo, seja um processo de afinação, quase, não? Sim. Vou-te E, dar um sim, sim. exemplo muito escatológico, está bem? Que é, tens o teu carro estacionado debaixo de uma árvore. Chegas lá no dia seguinte e o vidro está cheio de cocós de pássaro. Consegues conduzir bem com o vidro sujo? Não. Ok. Então tens que limpar o vidro, certo? Pronto, é isto, basicamente. Então, o que é que são estes cocós de pássaro? Perdoem-me a expressão. São todas as crenças que são construídas ao longo do nosso processo educativo, são todas as crenças que nós, com as quais nós crescemos e sobre as quais baseamos a nossa vida, ok? Por exemplo, a crença de que só aquilo que percepcionamos é que existe, ok? Estas crenças são estes cocós, são a crença de que não somos capazes, de que não somos suficientes, de que os géneros têm de se expressar de determinadas maneiras, de que os negros têm um determinado comportamento, os ciganos têm outro, embora sejam todos seres humanos, ok? E, portanto, que não fazem mais do que aquilo. E, enfim, todas estas crenças que nos embebem e que muitas vezes nós não percebemos, que operam no sentido de nos limitar e, portanto, são cocós, desculpa a expressão, cocós no vidro. Estas crenças filtram a realidade real e dão-nos uma realidade ilusória, ok? Produzem uma matriz ilusória. Portanto, o trabalho de desconstruir esta matriz e de limpar os cocós do vidro faz com que tu consigas percepcionar-te de uma forma mais ampla, ok? Tens acesso a partes da biblioteca que é o teu potencial que não tinhas antes e, portanto, as soluções que encontras para as equações que a vida te traz, os testes de desenvolvimento, são muito maiores. Porque tens mais literatura disponível, podes ir procurar em mais livros, ok? Então, este simples facto de tu te permitires vivenciar em todo o teu espectro de radiação, quer dizer, mais informação, faz com que consigas viver a vida com menos tensão, ok? Com menos conflito. E onde é que nisto tudo entram os conceitos, na tua perspectiva, é claro, os conceitos da alma, do espírito e da consciência? São a mesma coisa, com nomes diferentes? Que influência é que isto... É claro que temos que ter atenção que as pessoas têm os seus próprios sistemas de crença e isto, no fundo, também acaba por ser um sistema de crenças, não é? São os cocós. São o quê? Peço desculpa. São os cocós. São os cocós. São os sistemas de crença, mas também temos que, de alguma forma, sistematizar as coisas para podermos também comunicar a um nível verbal. E aqui a questão é, o que é que estes conceitos da alma, da consciência, do espírito, o que é que isto tem de influência neste processo de regeneração, neste processo de recuperação, neste processo de afinamento e alinhamento? Olha, vou-te responder à pergunta de duas formas, ok? A primeira forma é, se olharmos para esses conceitos com a lente cultural, então alma, espírito e consciência quer dizer coisas diferentes de acordo com crenças diferentes, ok? Sim. Pronto, não vou por aí, porque senão estávamos aqui 3, 15 dias e nunca mais saíamos de cá, certo? Era um Portanto, seminário. exatamente, ok. Portanto, a minha resposta não tem a ver com os sistemas de crenças que são configurados sob a forma de filosofias ou de religiões, ok? Tem a ver com a minha experiência pessoal e a minha indagação pessoal
sobre o que é que essas coisas querem dizer. Está bem? Portanto, é uma resposta, digamos que muito pessoal. Tá? E quero salvaguardar isto para que fique claro. Está bem? Então, na minha experiência pessoal, consciência é a inteligência universal que permeia tudo o que existe, visível, invisível, percepcionável, não percepcionável. Portanto, é o que move tudo quanto existe e não existe, no sentido da percepção humana, ok? Tá? Espírito, tu perguntaste consciência, espírito e alma, não foi? Sim, sim, exatamente. Espírito é a gota no oceano. Ou seja, se a consciência for o oceano, o espírito é um fratal, é um holon, é uma parte dessa inteligência cósmica vasta que só existe, não faz nada, não tem ação, só está a existir, ok? Portanto, esta gota propõe-se fazer qualquer coisa, aprender, ter ação, ok? Propõe-se a experienciar, reconhecer-se, tá? E então começa um movimento em direção a qualquer coisa. No caso da experiência humana, como ela é muito particular, porque é uma experiência que é feita num plano material, com tempo, espaço e forma, então este espírito que é só luz, só energia, teve de se desdobrar como um carreto de mudanças da bicicleta. Que é para que esta velocidade louca a que a luz existe possa diminuir e possa tornar-se matéria. Ok? Matéria é luz congelada. Certo? Então, por isso há um processo de desdobramento que tu chamas corpos, não é? Desdobramento de velocidade. E num desses desdobramentos nós temos a alma, ok? A alma é o repositório de toda a experiência que tu vivenciaste no planeta Terra. Portanto, é a tua biblioteca pessoal de todas as vezes que que tu vieste a experienciar-te num invólucro físico, ok? Que não acontece só uma vez. Exatamente como num processo de aprendizagem escolar tu tens vários anos, não é? E para cada ano tens um veículo diferente. Portanto, tens várias vidas, vários corpos. E tens uma biblioteca central que vai registar, vai guardar todas as experiências de todas essas vidas aqui na Terra. Portanto, na minha percepção, na minha indagação própria, estes são os três conceitos que eu consegui percepcionar desta forma. Não sei se foi Sim, sim, claro. foi uma explicação bastante completa até. Okay. Relativamente portanto, à tua terapia e ao equipamento que operas concretamente, tu afirmas que trabalhas com gestão de stress, não é? Portanto, esse stress de que falas é este stress entre os diferentes corpos, esta condutividade que falha, estas crenças, estas emoções que são aquilo que temos que limpar do vidro do carro. É no Exato. vidro do carro e que temos que Sim, limpar. olha, no caso do sistema com que eu trabalho, o stress é uma noção muito objetiva, ok? Pronto. Stress significa perda de função fisiológica. Portanto, estamos a observar a nível do corpo físico quais é que são os órgãos dos sistemas, as células, que não estão a desempenhar a função para a qual foram desenhadas. Para a qual, exemplo, se a tua célula muscular não faz contração e relaxamento, não está a desempenhar a função para a qual foi desenhada. Se o teu coração, que é um músculo, não fizer as suas funções de contratibilidade e relaxamento, não está a desempenhar a função para a qual foi desenhado. Se o teu sistema nervoso não transmite impulsos nervosos e informação através de impulsos nervosos, não está a fazer a função para a qual foi desenhado e está em stress. Ok? Se o teu metabolismo não está a proporcionar a queima de calorias nas células, então tu estás em stress fisiológico, metabólico, tá bom? Então, no meu sistema, o que nós medimos é a perda de função fisiológica, mas o que nós procuramos são as causas dessa perda de função fisiológica e na indagação das causas nós vamos investigar os 4 níveis do sistema humano: físico, emocional, padrões emocionais,
padrões mentais e padrões energéticos ou eletromagnéticos para vermos a parte de luz da equação. Ok? Quando investigamos os padrões mentais e emocionais, nós estamos a investigar ondas, ok? Ondas. Hoje estou contente, amanhã estou triste, depois estou ansioso, depois estou super adicto a doces e depois, enfim, nós estamos a avaliar isto, estamos a avaliar a contraparte física desses padrões emocionais e mentais. Isto é, nós temos uma área no cérebro chamada hipotálamo que vai converter em moléculas físicas, ok? Pequenas moléculas chamadas neuropéptidos, vai registar tudo quanto sentimos e pensamos. Todos os padrões emocionais e mentais, ok? Portanto, os nossos pensamentos e as nossas emoções transformam-se em matéria. E isto dá um nível acrescido de responsabilidade, não é? Para limpar os cocós dos vidros, porque estas moléculas vão provocar perda de função fisiológica no teu corpo. Dito de uma forma sintética, os teus padrões emocionais e mentais tóxicos vão provocar perda de função no teu corpo. Exemplo, os padrões emocionais tóxicos provocam diretamente e em primeiro lugar perda de hidratação, da capacidade do teu corpo hidratar. Porque estas moléculas, imagina um marcador de tristeza, ok, que tem uma composição química XPTO, ou um marcador de raiva, são emoções tóxicas, exemplos, vai provocar alteração na estrutura da molécula de água. Portanto, toda a água que está presente no teu corpo, se entra em contacto com estes marcadores tóxicos, altera a estrutura. Isto quer dizer que a tua membrana celular já não vai reconhecer aquela molécula como sendo água. Ou seja, ela tem a composição química, H2O, mas a sua forma no espaço, chamada estereoquímica, não é a mesma que a molécula de água pura, que é uma gota. É OH2. Certo? O e duas perninhas de hidrogênio. Está bem? Então, quando tu tens o encontro com estas moléculas tóxicas, esta molécula altera-se. E quando altera a forma, já não é água. E, portanto, por mais que tu bebas 5 litros de água, se tiveres muita toxicidade emocional, essa água não penetra nas tuas células e tu estás desidratado. Ok. Simples, ok? Muito simples. E achas que este processo de afinação, no fundo, de alinhamento, de limpeza, também de purificação, queremos chamar, seria mais fácil se as pessoas estivessem mais ligadas, se dessem mais importância à sua intuição? Muitas vezes. Vou responder já a essa tua segunda pergunta, mas creio que não respondi completamente à anterior. Se bem me lembro, tu perguntaste se esses cocós desafinavam Sim. não é, as ligações entre corpos. Se nós olharmos outra vez para a equação de Einstein, energia igual a matéria separada pela velocidade da luz, ou seja, tudo quanto é matéria é também energia. E sendo energia, é possível medir-se a sua frequência, que é uma das formas de medir a energia, ok? Portanto, tudo quanto é matéria, sendo energia, pode ser medida através de frequência. Isto é, a frequência ou a energia é o fator comum de matéria e luz. Quer isto dizer que quando em algum ponto do teu sistema, quer no nível material, quer no nível da luz, tu tens elementos dissonantes, elementos que vão perturbar a frequência original daquela matéria ou daquele corpo de luz, sempre que tens elementos dissonantes, tu estás a causar falha de comunicação entre estes diversos invólucros ou corpos, ok? É como se tivesse ruído entre cada um deles. Logo, a comunicação não acontece. Se tu tens falha de informação e falha de energia, a tua fisiologia tem perda de função. Portanto, perdes informação, perdes energia, perdes função. Ok? Também é uma equação simples de entender. Portanto, sempre que tens dissonância em qualquer um destes elementos, sendo o teu corpo físico ou quaisquer um dos outros veículos mais imateriais, sempre que tu tens elementos dissonantes, como por exemplo estas moléculas de tristeza ou de raiva, vão causar ruído à tua música original, à tua frequência original. Sempre que isso acontece, os corpos não comunicam. E sempre que não há comunicação, quem paga, como dizia o António Variações, é o teu corpo. Porque Sim. o teu corpo começa a perder função, ok? Perde informação, perde função. Está bem?
Vou-te dar um exemplo. Um dos elementos, veículos não físicos mais tradicionalmente conhecidos pelas filosofias de vários, pelas filosofias orientais, é chamada a aura, ok? A aura é uma irradiação eletromagnética que envolve o teu corpo, como se fosse um ovo, e que tem, naquilo que me é dado ler pelo meu sistema, duas grandes funções. A primeira é ser uma bateria, que fornece energia vital inteligente para o teu corpo saber decidir o que fazer, como fazer, onde fazer e quando fazer, ok? Chama-se Chi, ou Prana, ok? Portanto, é um aglomerado, uma concentração desse tipo de energia, que permite que o teu corpo saiba o que fazer, como fazer, quando fazer e onde fazer, ok? E, por outro lado, é um repositório de dados, de informação. Portanto, é a tua personal cloud, ou o teu disco rígido externo. Guarda toda a informação que tu precisas para executar todas as funções fisiológicas, mentais, emocionais, energéticas. Tudo está na tua personal cloud. Okay? O teu corpo físico não consegue guardar essa informação. Só consegue guardar a informação genética. Portanto, quando há um conjunto de células teu que morre, e há outras células que nascem a partir dessas, através da divisão celular, a única coisa que a célula-mãe transporta para a célula-filha, como informação, é a informação genética. Mas, por exemplo, todo o conhecimento que tu precisaste para formular as perguntas desta entrevista não está na tua genética. Certo? Certo. Portanto, tem que estar guardado num locus mais perene. E a luz existe sempre. Nós podemos vê-la ou não vê-la, mas ela existe sempre, ela está lá, não desaparece. Sim. Então tu guardas neste invólucro que é a aura, estás a ver? Ok? Então, se houver energia que é dissonante da tua entre o teu corpo físico e este invólucro, ela vai causar dissonância, vai causar ruído, exatamente da mesma forma como na sala onde nós estávamos há bocadinho não tínhamos sinal e tu me estavas a ouvir aos soluços. Então, se tu quiseres ir recuperar alguma informação da tua aura, se tiveres energia dissonante que não é tua, a fazer ruído, tu não consegues recuperar essa informação. Portanto, sem informação e sem energia, o teu corpo perde função. Não sabe como fazer as coisas. Está bem? E a não questão... sei se... Sim. E aqui a questão da intuição, que estávamos a falar há pouco. Ok. O que é a intuição? Também há muitos conceitos que vêm de muitas tradições filosóficas, mas se nós nos reportarmos à nossa experiência pessoal, eu diria que a intuição é todo o conhecimento, sabedoria e informação que vem de um nível não racional, articulado, estruturado, ok? Vem do teu gut feeling, vem aquele cair de ficha que tu não sabes como é que apareceu, portanto não vem de nenhum processo lógico A mais B igual a C, mas que chega até ti de uma forma completamente estruturada, perceptível e articulada. Aterrou na tua cabeça, boing, e de repente aquilo surgiu de lado nenhum, mas vem completamente estruturado. Portanto, a intuição é um processo cognitivo não racional. Processo de intensa sabedoria e coerência que vem de níveis não frontais, não do córtex pré-frontal, ok? Não desta parte racional. Tá? Vem de níveis muito mais profundos. Vem desta cloud. Isso é uma excelente resposta. E agora, relativamente, tentando estabelecer aqui uma ponte com o contexto atual, a nível da gestão deste stress multidimensional, achas que as pessoas estavam preparadas, na generalidade, para o que aconteceu com a quarentena e com a pandemia? O que é que falhou? Se quiseres que eu seja curto e grosso, eu digo-te que, muito simplesmente, falhou a civilização ocidental, ou seja, todo o sistema de crenças e valores que está construído de alguns séculos para cá, que produz a convicção de que o ser humano é separado de tudo e de todos e que é uma ilha, que para existir tem que desempenhar. Se não desempenhar, é um Zé Ninguém, não existe.
Esta convicção de contínuo desempenho, contínua performance, contínua resposta sem falhas, okay? Não é um sistema humano. Okay? E, portanto, o facto de nós vivermos numa pura de uma ilusão, um mundo ilusório, que não é real, cujas crenças apontam para uma vida dissociada, para uma vida em que o ser humano se comporta como uma máquina, produziu uma incapacidade para lidar com a situação que aconteceu com o coronavírus, que nos obrigou a enfrentar a paragem total. E, certo. E se este stress todo que vergou todo esse sistema que estava instituído, ou essas crenças instituídas, se esse stress é real, o medo que as pessoas sentem também foi real. Ou o medo não é uma coisa real. O medo é algo que é produzido pela nossa reação instintiva, primária, automática, ou é algo que nós podemos controlar também, de alguma forma? Tu tens dois tipos de medo, ok? Tens o medo de sobrevivência, quando a tua vida física está em perigo. Isso é um medo bastante real, ok? És atacado por um animal selvagem e a tua vida está em perigo e tu tens que salvá-la. Ou és atacado por um meliante que tem uma faca e que ameaça tirar-te a vida. Portanto, isso é um medo real, ok? É um medo de perda de vida biológica, que é real. Depois há o medo psicológico. O medo psicológico nunca é real. Ele é intensificado pelo que está no teu sistema de crenças e valores. Tá bem? Portanto, eu diria que o medo do coronavírus é grande parte psicológico e muito pouco real. É real para as pessoas que ficam infectadas e que vão para um hospital e que vão ser cuidadas no hospital e não sabem o que é que vai acontecer. E, portanto, podem perder a vida, ok? Nessa situação, ele é real. Em qualquer outra situação, ele não é real, ele é psicológico. Isto é a minha experiência, ok? Sim. Tá? Porque É, é psicológico, porque se nós comprarmos a narrativa oficial do que é o coronavírus, então, obviamente, há um terror de podermos ficar contaminados e de podermos ir parar à situação mais crítica, que é precisarmos de ventilação no hospital, ok? E, portanto, a pressão psicológica magnifica aquilo que é a realidade do comportamento de um vírus deste tipo. ok. E, no entanto, as pessoas não estavam minimamente preparadas. Isto teve um impacto que, sobretudo a nível desta questão dos processos de cura, acabou por, portanto, devido ao enclausuramento, as pessoas também terem muitas dificuldades em aceder, se calhar, a coisas que era mais fácil antes, digamos. Não concordas? Sim, eu diria que a solução que foi encontrada pelos governos mundiais, que foi a solução do confinamento, por um lado foi assustadora, porque a civilização ocidental toma como adquiridos todos os bens que tem e todo o conforto que tem e todo o decorrer da vida material como tem, não é? Abre a torneira, tem água, carrega no botão, tem eletricidade, esfola um joelho, vai ao posto médico mais próximo, é tratado. Portanto, tudo está ao seu alcance, não é? Portanto, quando eu falo no medo psicológico, ele deriva de dois factos: de haver uma ameaça de vida percepcionada pelo coronavírus e, por outro lado, por haver uma perda de status quo, tendo o status quo todos os bens que temos como adquiridos existirem. Okay? Comida na mesa, vais ao supermercado, tens lá tudo. Portanto, tudo quanto tu tens como adquirido, como sendo aquilo que se considera
a vida normal, não é? Sim. Então, o coronavírus veio questionar, veio dizer-nos que essa vida normal, de repente, pode cessar, assim, de um momento para o outro, de um dia para o outro, de uma hora para a outra, não é? E, portanto, o facto das pessoas perceberem o quão imponderável, o quão instável pode ser a vida real, que é de um momento para o outro tudo acabar, daquilo que se toma como adquirido, magnificou esse medo psicológico. Portanto, não foi o vírus, foi todo este conjunto de coisas que pôs em questão a vidinha que nós tínhamos, muito confortável, que atirou para um stress psicológico e, em consequência disso, um stress fisiológico. Portanto, houve pessoas que ficaram com crises de ansiedade, de pânico, que agravaram as suas doenças crónicas, porque depois todo este stress psicológico vai ter um reporte na fisiologia, sempre. Sempre. Sim. Portanto, se existem padrões mentais de ansiedade e padrões emocionais de medo, o teu corpo vai deixar de fazer processos fisiológicos básicos, como hidratar e oxigenar. Simples. Isto entronca com outra questão, que é a questão das emoções e das emoções que possam, as emoções ser a causa de doenças também, não é? E os desequilíbrios que isso causa. Há alguma relação, pela tua experiência, entre as emoções predominantes ou que as pessoas sentem e os desequilíbrios mais comuns que elas possam ter a nível físico, a nível celular? Tens alguma sistematização disso que possas nos oferecer? Sistematização, eu não chamaria sistematização, chamaria Atenção. experiência. Experiência, chamaria experiência. Sim, quer dizer, as medicinas não convencionais orientais já falavam nisso há muitos anos, mas para além disso, eu tenho como experiência medida no meu equipamento a corroboração do que eles postulam. Então, já falámos, já dissemos que as emoções, os padrões mentais ou os padrões emocionais têm uma contraparte física que se chama neuropéptido, que é uma molécula química que vai circular pelos teus tecidos, células, órgãos e sistemas e vai ter tecidos-alvo preferenciais, ok? Há emoções básicas que têm tecidos-alvo preferenciais. Quer dizer, quando elas são produzidas aqui no hipotálamo, a tendência é viajarem pelo sangue, pela linfa e irem acumular-se em determinados órgãos, ok? Por exemplo, a raiva, a tendência é acumular-se no fígado, a cólera na vesícula. Então, tu podes ter uma pessoa que tenha um fígado gordo ou um fígado tendencialmente cirrótico sem nunca ter bebido álcool ou tomado medicamentos, porque ela é biliosa, tem muita raiva não expressa, ok? Então todos estes químicos vão acumular-se no fígado e vão provocar esta inflamação ou mesmo degeneração. É um exemplo. Diabetes, preocupação. E, Sim. acreditas que este stress adicional, pronto, que todo este contexto criou nas pessoas, pode ter levado a uma manifestação física, ou seja, pode ter ajudado a libertar essas tensões, essas emoções suprimidas de alguma forma, que levou a que os sintomas se manifestassem? Achas que há mais pessoas que estão a desenvolver sintomas neste momento? Sentes que... Olha, eu não te sei dizer isso de forma medida. O que eu sei é que, ao contrário do que eu estava à espera, ou seja, estava à espera que a minha atividade de trabalho retomasse lentamente, ela está a retomar rapidamente, porque há muitas pessoas que me estão a procurar. Isto quer dizer que, sim, houve sintomas que agravaram, como, por exemplo, ansiedades, insónias devidas à ansiedade e medo. Portanto, houve um agravamento de sintomas, pelo menos para as pessoas que me procuram, e tem havido uma procura razoável. Eu não sei qual é a representatividade disto estatística na população de Sim, Portugal, claro, não tenho claro. essa ideia. É uma impressão, não é? Por esta amostragem, digamos assim, eu arriscaria dizer que é possível que muitas pessoas tenham desenvolvido sintomas que estavam escondidos porque houve uma intensificação da pressão social, não é? Portanto, esta intensificação gatilhou processos que estavam anestesiados pelo dia a dia,
pela vidinha comum de acordar, ir para o trabalho, voltar do trabalho e dormir. Eu diria que sim, mas não te posso dizer com certeza estatística. Outra questão que tu também faz parte do teu expertise e da tua área de intervenção é a questão da alimentação, porque tu depois também interligas informações e a telemetria que recebes, que é medida pelos equipamentos, mas também, ao fim e ao cabo, depois tens o teu input pessoal, que tem muito a ver também com esta componente também da alimentação, que era algo que eu te queria ouvir falar um pouco, e especificamente algo que pode interessar a muitas pessoas. Tu acreditas que estas mudanças comportamentais são aceleradas pelas mudanças na alimentação? E vice-versa, não é? Portanto, A resposta é sim, inequívoca e claramente. O facto de nós hoje e ao fim de basicamente, sei lá, 100, 200 anos estarmos a consumir alimentos predominantemente processados, artificiais, com imensos químicos que chamamos conservantes, corantes e por aí fora, que são moléculas extraordinariamente estranhas ao corpo e com o qual ele não sabe lidar, ok? Produz disrupção fisiológica e produz estados agravados de ansiedade, ok? É isso que eu noto. Porquê que produz estados agravados de ansiedade? Porque começamos a desenvolver sintomas de mal-estar digestivo, de insónia, ok? Há muitos conservantes que são neurotóxicos e que vão alterar o comportamento do sistema nervoso, e uma das alterações mais visíveis é a hiperatividade e insónia. ok. E achas que isso está mais associado, essas mudanças de comportamento e na gestão deste stress, estão mais associadas ao tipo de alimentos consumidos ou à pureza? À pureza no sentido de terem mais ou menos contaminantes? Ou é uma questão que tem mais, é uma questão que tem mais a ver com era carnívoro ou comia carne e passou a ser vegetariano? Ambas as coisas. Ou seja, tu tens alimentos que são mais densos e difíceis de digerir, ok? Mas que estão dentro do espectro da alimentação humana, como a carne. Uhum. E tens outros alimentos que são menos densos e mais fáceis de digerir, como os legumes e as frutas. E os frutos secos, ok? Cada pessoa tem um sistema digestivo diferente. E, portanto, aquilo que para ti, se tirarmos o aspecto filosófico que está associado à alimentação e ao facto de matarmos ou não matarmos animais, se olharmos simplesmente a fisiologia, ok? Há sistemas que conseguem digerir melhor proteína animal e que é essa proteína que é, digamos que a base construtiva daquele sistema biológico, e há outros corpos, outros sistemas que para os quais a proteína animal é altamente agressiva e, portanto, vai potenciar processos degenerativos no corpo, ok? Sim. Mas isso depende de cada indivíduo, portanto não há uma regra que seja completamente comum. À parte dessa questão puramente fisiológica e nutricional, nós temos a questão filosófica, na qual, para alguns indivíduos, o facto de comerem carne vai contra as suas convicções, e se eles ingerirem carne, essa crença vai fazer com que eles não consigam digerir aquele material, mesmo que eles tenham capacidade fisiológica para isso. Ok? Porque tem um filtro mental que faz com que o sistema digestivo não aceite. Estás a ver? Sim. Portanto, indiferentemente de uma causa ou outra, se tu ingerires um alimento que é processado e que está contaminado quimicamente, ele vai ter influência fisiológica no teu corpo. Portanto, se consumires uma carne que seja criada por um animal feedlot que está parado e que está a ser injetado com hormonas e 30 por uma linha e que não se mexe e que está sob stress o tempo todo, ou se comeres uma carne de animal de pasto que só está a ingerir pastagem biológica sã em terrenos férteis, as consequências para o teu corpo são completamente diferentes. Certo?
Portanto, aí tem a ver com a pureza do alimento. Isso possivelmente será um assunto para uma outra entrevista, porque também é um assunto bastante abrangente, mas é uma área que também tu tens bastante experiência, na área da agricultura orgânica Ok? e da permacultura também, que é uma área extremamente interessante. Agora, relativamente, e porque temos que encerrar esta conversa, mas gostaria de. Deixa-me só perguntar-te, respondi à questão. Sim, 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 sim. Ok, ok, ok. Tá. Relativamente aqui à questão da integração, é uma questão muito sensível e delicada, poucos ousam debatê-la ou pronunciar-se sobre ela, mas é a questão da integração da saúde holística com a medicina ocidental, não é? Uhum. O que é que é preciso para lá chegarmos? Mas já estivemos mais longe, estamos perto, estamos Epá, parados. é preciso uma coisa muito simples, sabes? É o quê? E a coisa simples é sermos capazes de abrir a lente, não é, do sistema de Sim, crenças e valores cultural, das crenças que nós temos, que foram instituídas culturalmente, e da separação que fazemos sempre entre as caixas onde colocamos as coisas. Isto é medicina holística, é tudo bullshit, não funciona, tudo placebo, está e validado. exatamente. Ou isto é medicina convencional, também é uma porcaria, porque só produz disrupção no corpo humano, trata-o como atomisticamente, portanto, tudo separado e, portanto, também não funciona. Portanto, se de ambos os lados houver derrubar estas crenças e olharmos para o que cada uma destas áreas da saúde humana possa trazer de bom para realmente equilibrarmos o ser humano, então podemos perfeitamente trabalhar em conjunto. São coisas completamente complementares que podem interagir de uma maneira harmoniosa, sem qualquer problema. O único problema são as crenças. E são as crenças cegas, sem nenhuma capacidade de ter uma abertura para olhar para o outro lado com olhos de ver e ver o que realmente se passa do outro lado. Para mim é simples, é muito simples. Muito bem, muito Vão obrigado é pela. mudar aqui os cocós. E agradeço imenso a tua presença e os teus insights, a tua perspectiva, Obrigado. Alexandre, sobre todos estes temas que são muito complexos, não, são difíceis, não são fáceis de explicar, mas acho que tu conseguiste fazer com bastante clareza. Obviamente, quem quiser saber mais poderá marcar uma consulta contigo na Casa do Ser, em Lisboa, onde dás as tuas consultas. O site onde podem aceder aos contactos é acasadocer.pt e o Alexandre trabalha lá e com certeza será uma experiência bastante única e regeneradora, como dizem os relatos, digamos. Tenho muito gosto em receber qualquer um de vós, em esclarecer as dúvidas. Normalmente as sessões que faço não têm a ver só com a medição propriamente dita, mas têm a ver com o despertar da consciência e, portanto, todas as perguntas que tu me fizeste também cabem naquele âmbito Muito bem. de uma sessão. E queria agradecer-te, sinceramente, Alexandre, por teres aceito e participado nesta entrevista. Foi um prazer. Obrigado. Eu é que E agradeço a todos. eu queria agradecer também ao nosso público, à nossa audiência, e obrigado por assistir a mais esta entrevista Prisma. E certamente nos ajudou a compreender melhor e a navegar os tempos em que vivemos. Muito obrigado por assistir e até à próxima. Obrigado. Gratidão, Obrigado. gratidão.